Gomes Ferreira, primeira vez. Primeira e última. Já está. José Gomes Ferreira acaba de publicar na editora de Abril um livro Gaveta de Nuvens. Livro que, como qualquer livro de José Gomes Ferreira, é um acontecimento na vida literária portuguesa. Na primeira manhã que acordei em Lisboa, tinha eu 4 anos, vim brincar para a rua com outros garotos e apanhei uma pedrada que me marcou a testa para sempre. Na mesma ocasião, pegou-se-me aos olhos, habituados até então ao peso da luz de granito do Porto, minha cidade natal, esta sensação de asas de borboleta que é a luz de Lisboa, e me tomou de vez na calçada do Montagudo, bem diferente da rua de hoje, que se chama Heliodoro Salgado. Foi nessa rua que começou a aprendizagem sem mestre do meu amor por Lisboa, em que ainda hoje me vejo voar, ajudado por um bibo de rescado que me sustinha nos saltos suspensos dos sonhos. O que significa este livro? O que é que ele traz aos seus leitores habituais? Olha, eu sei o que ele me trouxe a mim durante uma vida inteira. Quer dizer, foi o de simular cultura e de ocupar a minha vida de marginal. Quer dizer, eu em certa altura, quando fiz a Faculdade de Direito, eu sou universidade, sou licenciado em Direito na Faculdade de Lisboa, tinha 22 anos, 23 anos, imagina, vindo a 22, a 23, já lá vão tantos anos. Pensei vagamente em seguir uma vida dessa altura, estava muito ligado a essas ideias literárias e que sobretudo me interessavam, não é? A literatura é o que me interessou sempre. E então pensei vagamente em ir para a vida diplomática, etc. Bom, comecei por então fazer um estágio num consulado de 4ª classe na Noruega, à espera de um concurso que felizmente nunca houve, porque lá descobri rapidamente, aliás já sabia antes, que eu não tinha nascido para cônsul nem para diplomático, de maneira nenhuma. José Gomes Ferreira tinha nascido no Porto no dia 9 de junho de 1900, numa rua que premonitoriamente se chamava Rua das Musas. A mãe de José Gomes Ferreira, Maria do Carmo, descendia de uma família de Braga de requintado gosto pela música. O pai, Alexandre Ferreira, tinha origem numa família muito humilde do Porto. Ficara órfão quando tinha apenas 9 anos. Mas a sua excepcional personalidade vincou-lhe o futuro. E embora pobre e sem família, raro era o dia em que não corria para a biblioteca pública, onde se alimentava de leituras ávidas e atentas, que lhe ensinaram o mundo e lhe moldaram uma invulgar dimensão humana que todos apreciavam e respeitavam. E José Gomes Ferreira tinha uma enorme admiração pelo seu pai. De súbito, no brumal do tempo, dissolvido em morte, sol, vida, lua, vejo o Sr. Alexandre Ferreira, tu, pai, a rir e a chorar no meio das crianças pobres que inventaram essa canção nos banhos da Cruz Quebrada, chapéus de palha enormes, organizados por ti durante a balbúrdia por vezes tão humana e fraterna da Primeira República. Ah, quem se pode gabar de ter outro monumento assim como tu, pai, a quem as crianças de Lisboa, de boca em boca, de geração em geração, de bibe em bibe, de roda em roda, proclamam para todo o sempre o antipapão. Alexandre Ferreira foi uma grande figura da República. Foi vereador da Câmara de Lisboa, onde criou a rede de bibliotecas municipais. Foi o pai da Universidade Livre e também o fundador dos Inválidos do Comércio. Tinha uma permanente preocupação com os mais pobres e desfavorecidos. E foi, certamente, da figura tutelar de seu pai que José Gomes Ferreira herdou uma sentida preocupação pelos que sofrem e que tão vincadamente se reflete na sua poesia. Vai-te, poesia, deixa-me ver friamente, sem ninfas de iludir, ou violinos de lua. Vai-te, poesia, não transformes o mundo, descarnado e terrível, num céu de esquecer, com mendigos de nuvens, famintos de estrelas,
e feridas a cheirarem a cravos, enquanto os outros, os de carne verdadeira, uivam em vão a sua fome de cadelas e de pão. Vai-te, poesia, deixa-me ver a vida exata, intolerável, neste planeta feito de carne humana a chorar, onde um anjo me arrasta todas as noites para casa pelos cabelos, com bandeiras de lume nos olhos, para fabricar sonhos carregados de dinamite de lágrimas. Vai-te, poesia, não quero cantar, quero gritar. Quando José Gomes Ferreira tinha 4 anos, a família mudou-se para Lisboa, onde ele cresceu, criado longe das árvores, no roldão poeirento das cidades. Quando entrou para a instrução primária, já sabia ler e escrever, e aos 7 ou 8 anos terá mesmo feito os seus primeiros versos. Mas foi principalmente no ambiente republicano da casa de seu pai, onde as reuniões e os encontros eram frequentes, que o pequeno José Gomes mais aprendeu o mundo. Adorava passar os serões ao pé dos adultos, atento a tudo, atento a todas as palavras. Na autobiografia A Memória das Palavras, onde José Gomes Ferreira remonta aos seus tempos de escola, revela que foram as palavras dos outros que lhe recortaram o mundo e lhe definiram para sempre, e o fizeram poeta. Enquanto me ensinavam a exatidão de desenhar a bilha verde para a minha boca de não ter sede, no papel que via uma bilha torta, onde apodrecia a água para a outra boca, a secreta, de sede intacta no fundo da saliva. E foi assim que me fiz poeta, com esta exatidão inexacta. Na capital do reino e numa época em que a monarquia dava mostras de uma crescente fragilidade, a influência republicana acentuava o descontentamento da população. O pai de José Gomes Ferreira, fervoroso republicano, participava ativamente nos movimentos e comícios, que daí a poucos anos levariam à Revolução Republicana. E com 7 ou 8 anos, o que o pequeno José Gomes mais gostava era de acompanhar o pai aos comícios. Não me sentia deslocado no meio daquele povo de bigodes carbonários, peras republicanas, lavalieres cívicas, cocos, livres pensadores e nuvens de fumo nos olhos. Pelo contrário, era eu muitas vezes quem exigia em altas súplicas que me levasse, senão ia tudo raso com o vagio choramingas de aborrecer toda a gente de ter nascido. Se o menino não estuda, não vai ao comício ouvir o António Zé. Agora veja lá como se porta. E eu estudava. Adorava aquela berraria de revolução débil, como os rapazes de hoje se apaixonam pelo futebol. Sabia de cor os nomes dos tribunos, conhecia-lhes os estilos, as imagens prediletas, os argumentos infalíveis e as apoteoses finais com girândolas de pombas e palavras a estourarem fósforos de cor. Vendo no pai um monumento, muita influência dele naturalmente colheu. E tal como seu pai lera, quando ainda era criança, também José Gomes tinha na leitura o seu principal passatempo. Aos 10 anos li de uma vez para sempre Os Miseráveis e o 93 de Victor Hugo. Leituras que, aliadas ao fervor republicano que se vivia na casa do pai, vincadamente marcaram o seu perfil. Afoitar-me-ei a revelar as memórias políticas dos meus 10 anos, debilmente loiros e educados pelo Victor Hugo, do 93 e dos Miseráveis, quando sonhava morrer nas barricadas, erguidas pelo povo, de mãos nuas, contra os tiranos. E terá sido assim, profundamente empolgado pelo ideário republicano e socialista, que o pequeno José Gomes Ferreira assistiu à Revolução Republicana. Na manhã de 5 de outubro de 1910, vi para a rua a dar vivas à República com uma bandeira encarnada e verde, feita de papel de seda, presa a um cabo de vassoura. Aprendi a cantar a portuguesa durante o enterro de Cândido dos Reis e Miguel Bombarda. Nem um polícia. Era um povo de mãos dadas que continha a multidão aos vivas. É já depois da implantação da República que o jovem José Gomes Ferreira entra para o liceu, frequentando o Colégio Francês aos Anjos. E enquanto nas memórias da sua infância reconhece ter sido um cábula na escola,
afirma a grande saudade que guarda de alguns dos seus mais queridos professores. Dos professores, recordo-me principalmente João Soares, meu mestre de Geografia, e do Padre Fiadeiro, antigo professor da Rainha Dona Amélia e meu professor de português, que um dia, depois de ler um exercício meu, profetizou: hás de ser jornalista. Feito o 3º ano, matriculei-me no Liceu Camões, mas concluí o curso no Gil Vicente, onde no 6º e no 7º ano recebi lições de um grupo sensacional de professores que influenciou muito na fixação da minha vocação literária. De quase todos eles me tornei amigo. Newton de Macedo, Ângelo Ribeiro, Câmara dos Reis, Damião Pérez, Leonardo Coimbra. Leonardo Coimbra, que foi professor do meu pai no Liceu Gil Vicente, juntamente com algumas outras figuras que também foram importantes para o meu pai, teve uma grande importância para ele na medida em que lhe revelou a existência do grande Raul Brandão, que o meu pai sempre considerou como um dos seus mestres diletos, nomeadamente ele chamava-lhe o seu mestre secreto. E a certa altura o meu pai conta que numa conversa de café, Leonardo Coimbra lhe terá dito: rapaz, conheces Raul Brandão? Já leste Os Pobres? Já leste a Farsa? Já leste o Humus? Leu o Humus? E José Gomes Ferreira leu. Leu Humus, A Farsa, Os Pobres. Leu também Guerra Junqueiro, Gomes Leal, João de Deus, Teixeira de Pascoais, muitas vezes sentado no banco que havia no jardinzinho do velho Liceu Gil Vicente. Leituras que encheram a sua juventude e o ajudaram a descobrir como das palavras se fazia música. Na memória da luz desta manhã, o Sr. Peixoto, sentado nas nuvens do 3º andar, voltou a ensinar-me a tocar a marcha turca com tremura de enredos no bandolim. De manhã até à noite só pensava em compor música elementar. No liceu, um cábula. A música, a par da literatura, foi sempre uma enorme paixão. Uma paixão certamente herdada de sua mãe. Por volta dos 14 anos chegou mesmo a formar um quarteto com os 2 irmãos e um primo. E aos 17 anos atinge a sua glória de compositor com Idílio Rústico, um poema sinfónico executado pela orquestra de David de Souza no Politeama. Bom, eu tive há pouco tempo a grata revelação de que o José Gomes Ferreira foi um músico também, e foi um músico não só na sua poesia, onde ele realmente foi um músico, mas também em termos concretos, tendo composto música. A música do José Gomes Ferreira constitui um corpo de obras relativamente, não muito extenso, mas que conta quase 2 dezenas de números. É composta essencialmente por música para piano. Essa música tem uma surpreendente qualidade, não é de todo o fruto de um amador que acha piada a compor alguma música, é o fruto de alguém que estudou música com muita seriedade, que foi um praticante profissional, digamos assim, ou com as condições para ser profissional. A música para piano inclui essencialmente pequenas peças de caráter, como pequenas valsas, poemas sem palavras, digamos assim. Muito curiosamente, inclui 3 obras que, quanto a mim, assumem uma importância notável, que são três fados para piano, que são tudo menos o que as pessoas estão à espera, 3 peças mais, trauliteiras, tentando traduzir um certo lado pitoresco do fado. Não, traduzem, nas primeiras décadas do século XX, uma tentativa séria de alguém abordar o fado de um ponto de vista de um compositor que tenta captar uma certa essência naquela melancolia do fado e criar uma composição erudita, digamos assim, com base no fado. São obras muito interessantes, tanto do ponto de vista de inspiração poética,
como do ponto de vista técnico e até do ponto de vista formal. São obras muito particulares, não são simples canções, são obras com muitas variações, com um certo desenvolvimento do material, que têm muita seriedade. É um caminho que a música portuguesa não seguiu muito, foi mais seguido um lado mais pitoresco da música popular. O José Gomes Ferreira mostrou que tinha em si a potencialidade para poder explorar uma música séria de inspiração popular de uma maneira muito original e muito particular. A maior parte da obra musical de José Gomes Ferreira foi composta enquanto na Europa alastrava a Primeira Grande Guerra e quando chegavam finalmente a Portugal os primeiros ventos do modernismo trazidos pela Orfeu. Pouco tempo depois começaram também a chegar as primeiras ondas de entusiasmo lançadas pela Revolução Russa de 1917. Mas em Portugal, perto do Natal desse ano, Sidónio Pais revolta alguns quartéis de Lisboa e toma conta do poder. A relação do meu pai com a política acho que sempre foi muito complexa. E digamos, ele foi educado num ambiente de esquerda, digamos assim, e a esquerda pode assumir várias formas consoante as épocas, mas sempre do lado de esquerda, digamos, e desde sempre também muito motivado pelo ideal da Revolução. Sabemos que ele, naquele ambiente agitado do sidonismo, do pré-sidonismo, desde logo tomou uma ação muito forte contra a ditadura do Sidónio. Tinha ação nos cafés, discutiam nos cafés, etc. E uma vez queimou, de facto, um retrato do Sidónio em pleno café gelo com um companheiro. Portanto, não me recordo agora o nome, mas de qualquer maneira teve essa ação também e era muito interventor nos cafés da Baixa. Publicava manifestos, discutia com os grupos de direita, etc. Portanto, havia uma série de conflitos naquela época perante a situação política que ele classifica como tendo sendo o primeiro fascismo europeu, do Sidónio. Mais tarde, entrado na universidade e com o levantamento monárquico do Norte, e em Lisboa, ele participou no assalto a Monsanto, do povo, que de facto se trepou, subiu Monsanto contra as tropas que estavam lá entrincheiradas, digamos assim, as tropas monárquicas, e depois inscreveu-se no batalhão académico, já como estudante universitário, e foi para o norte, para a linha do Val do Voga, defender, portanto, o lado dos republicanos, digamos assim. No batalhão académico, pertencia à coluna do Abel Hipólito, com quartel-general em Viseu. Nas linhas do Val de Voga, fiz a minha estreia como orador. No fim do discurso, embora muito aplaudido, não sabia o que tinha dito. E resolvi nunca mais discursar. Já estava então matriculado na Faculdade de Direito de Lisboa e, como caloiro, haviam-me obrigado a entregar de joelhos um caracol do meu cabelo, a Flor Bela Espanca. É durante os primeiros anos na Faculdade de Direito que José Gomes Ferreira se entusiasma com a leitura dos vários jornais de esquerda que começam nessa altura a publicar-se, lançando ele próprio, em 1921, um panfleto onde torna público um violentíssimo artigo intitulado Os Eunucos, escrito com enorme crueldade, tomando como alvo figuras como António Ferro ou mesmo António Boto. E vós, ó eunucos da geração, esperai pelos próximos artigos. Nós podemos não ter os 2 testículos da emoção, mas pelo menos um temos. E em terra de capados, quem tem um testículo é rei. Não houve, no entanto, próximo artigo. Houve no dia seguinte, isso sim, uma breve notícia no jornal A Pátria, que falava em graves desordens no Café Martinho, onde um grupo de integralistas se tinha envolvido em desordem com Chianca de Garcia, Lopes Cardoso, José Gomes Ferreira e outros republicanos ferranhos. Ele, na altura, por exemplo, escreveu um panfleto que arrasava tudo e todos, chamava-se Os Eunucos, que era extremamente violento. Ele dizia que na época era extremamente violento. É um bocado estranho quem o conheceu depois, mas de qualquer maneira de uma grande violência e que provocou os maiores desacatos nos cafés da Baixa, com várias agressões, e em que ele próprio ficou bastante machucado, digamos assim, num desses confrontos.
todo esse ambiente, a sua própria indefinição também pessoal do que é que ele queria fazer, porque ele tinha-se formado em Direito e não tinha nitidamente vocação para advogado e não pretendia, tentou efetivamente, mas viu-se que não tinha de facto jeito nenhum para exercer a advocacia e então optou pela possibilidade da vida diplomática e assim acabou por ser colocado num pequeno posto na Noruega. José Gomes Ferreira parte para a Noruega em fevereiro de 1926. Vive na pacata cidade de Kristiansund, um dos mais importantes centros de comércio do bacalhau na Noruega, dedicando todos os seus tempos livres à música, à leitura e aos passeios, naquelas paisagens nórdicas que tanto o fascinaram. O meu pai estava seduzido pelo ambiente que veio encontrar, que do ponto de vista de ambiente natural fantástico, lindíssimo, e portanto com uma vida completamente diferente, com pessoas com um modo de ser completamente diferente, com um modo de pensar e de ser completamente diferentes. Portanto, ele nessa época viveu um meio democrático, quer dizer, avançado para a época e para a própria, na própria estrutura do continente europeu. Era uma democracia avançada, socialmente avançada, já não tinha analfabetos, não tinha tuberculose, quer dizer, portanto, todos esses aspectos estavam já resolvidos em 1926, nesse país. Por outro lado, voltou a dedicar-se à música, portanto, à composição musical, mercê do conhecimento também de um grande amigo que ele teve, futuro compositor de mérito na Noruega, que era o Johannes Riverts, e os dois estávamos desterrados em Kristiansund, tocavam piano em conjunto, compunham em conjunto. Por outro lado, numa vida também de relação muito mais simples, portanto, os contactos, por exemplo, entre os rapazes e raparigas eram muito mais facilitados na época, naquele país, portanto, mais simples. Ele também teve o conhecimento portanto, de várias namoradas, digamos assim, ou pelo menos amigas, até que veio a conhecer também a minha mãe pouco antes de voltar, portanto, no período final da estadia dele na Noruega. Um aspecto que me parece importante era o cinema. Ele sempre se interessou por cinema, embora mais tarde se desgostasse com ele, mas nessa época, portanto, ele teve conhecimento de toda a cinematografia, estou convencido disso, que existia, que era alemã, que era americana, que era russa, que não passava cá na época, e, portanto, ele adquiriu uma base que ele mais tarde ocultou, mas uma base de conhecimento muito grande do cinema. É na Noruega que José Gomes Ferreira vai conhecer muitos dos filmes dos maiores vultos do cinema. Eu nunca me tinha interessado por cinema, nunca interessei muito por cinema, nem gosto muito de cinema, eu nunca gostei de cinema, muito. É claro, evidentemente, quando eu digo isso, exagero um bocado, há coisas que eu gosto. Vi muito cinema, depois à força, mas normalmente nem gostava muito de cinema. Um ou outro filme, evidentemente, que me apaixonava, claro, é evidente. Recordo de ter visto na altura própria, por exemplo, o que se chama hoje o Coração de Potemkin, não é? Que é o nome dele, não é? E que nessa altura eu vi na Noruega, quando lá estive, com o nome de A Revolta do Mar Negro, nunca esqueci. Com 30 anos e consciente da sua reduzida vocação para a vida diplomática, José Gomes Ferreira regressa a Lisboa, onde reencontra um dos seus maiores amigos, Eduardo Chianca de Garcia. O Eduardo sempre se observou fiel a um amigo. E, entretanto, durante a minha estadia fora da pátria, ele tinha entrado para o cinema. Ele foi daquela primeira geração, quer dizer, que tomou o cinema intelectualmente a sério, não é? E é assim, na companhia de Chianca de Garcia, que José Gomes Ferreira entra também para o cinema, na altura em que começam a chegar a Portugal os primeiros filmes sonoros. Quando entrei no Royal para assistir ao primeiro espetáculo cinematográfico sonoro, ia receoso e comovido. Senhores, eu amava os filmes mudos, os ângulos, a sinfonia inteligente das imagens,
a irrealidade daquele mundo projetado na tela branca. E eu temia, receoso, que o novo cinema viesse matar essa arte fantástica, aproximando-a da realidade. Mas aconteceu que, mal vi as primeiras imagens e ouvi os primeiros sons, me senti comovido. E todos os meus receios se desvaneceram. O sonho continuava talvez mais fantástico ainda, mais inverossímil, mais alucinado. Imagens, sons, figuras, paisagens pareciam-me agora projetados de outro planeta. A própria música tinha-se tornado espectral, luz harmoniosa. Meus senhores, o sonho continuava. As crónicas que José Gomes Ferreira começa a escrever sobre cinema tornam-se famosas, principalmente nas grandes revistas da época. O Quino, de António Lopes Ribeiro, e a Imagem, fundada por Chianca de Garcia. Eu, Chianca e eu fomos aonde aqui? Há números inteiramente escritos por mim, não sabe? Na Imagem, inteiramente com pseudónimos, etc. Aí é que comecei a... Sem muito, era um modo de vida. O cinema viria a ser, de facto, o modo de vida de José Gomes Ferreira. Não só através dos seus artigos e crónicas, mas também através da sua importante participação em vários filmes da época, como Na Canção de Lisboa, de Cotinelo e Telmo, ou Na Aldeia da Roupa Branca, de Chianca de Garcia. Depois continua a sua carreira profissional no cinema, trabalhando no São Luís, depois passando para o Tivoli, como tradutor de filmes e programista. Programista em que, portanto, selecionava o programa das sessões, em que selecionava os filmes que iriam ser passados no cinema, fazia um visionamento desses filmes, um visionamento prévio na sala privada do Tivoli, e muitas vezes eu, a miúdo, acompanhava essas sessões. E trabalhava, portanto, na tradução de inúmeros filmes. Trabalhou na tradução de inúmeros filmes sob o pseudónimo de Álvaro Gomes. Eu lembro que ele traduziu filmes como o Lord Jim, como o Blow Up, como a música No Coração, de que ele inventou o título, pela expressão inglesa, pelo facto da expressão inglesa não se coordenar com a língua portuguesa. E, por exemplo, também o Lawrence da Arábia. Na noite de 8 de maio de 1931, num segundo andar da Rua Marquês da Fronteira, encontrei finalmente a expressão autêntica do poeta autêntico, há tanto procurada. À terceira tentativa para uma série de poesias que eu intitulava Poemas de Reincidência, escrevi de um jato e quase sem emendas o poema Viver Sempre Também Cansa. E para marcar bem, para separar bem o novo do antigo poeta, acrescentei subrepticiamente ao Gomes Ferreira, com que assinara Lírios do Monte e as 2 edições do Longe, o meu nome próprio, José. Passei a ser José Gomes Ferreira. Viver sempre também cansa. O sol é sempre o mesmo. E o céu azul, ora é azul, nitidamente azul, ora é cinzento, negro, quase verde, mas nunca tem a cor inesperada. O mundo não se modifica. As árvores dão flores, folhas, frutos e pássaros como máquinas verdes. As paisagens também não se transformam. Não cai neve vermelha, não há flores que voem, a lua não tem olhos e ninguém vai pintar olhos à lua. Tudo é igual, mecânico e exato. Ainda por cima, os homens são os homens. Soluçam, bebem, riem e digerem sem imaginação. Em 1933, sob o pseudónimo de O Avô do Cachimbo, inicia numa revista para crianças chamada O Senhor Doutor a publicação de uma fantástica série de histórias que mais tarde reunirá sob o título As Maravilhosas Aventuras de João Sem Medo. De novo perdido nas veredas da noite, João Sem Medo, azoado de verniz e sono, refugiou-se na primeira toca do caminho e adormeceu como uma pedra. Acordou ao alvorecer com o arrepio de se sentir passeado por formigas que, ainda meio tonto da sonolência ramelada da manhã, não esmagou por milagre. Entretanto,
Era uma história que se poderia dizer infantil, embora não o seja propriamente, seja para todas as idades. E terá sido por alturas em que o meu irmão nasceu. Curiosamente, passados cerca de 30 anos, quando eu tinha 10 anos, ele, por ideia do Carlos Oliveira, repegou nesses velhos episódios da revista, reescreveu-os, coligiu-os, reescreveu-os e publicou-os em forma de romance. Aliás, o livro é dedicado aos 2 filhos e, nomeadamente, é um livro que sempre me impressionou muito porque, pelo facto de me ser dedicado, naquela leitura juvenil dos 10 anos que eu fazia, impressionou-me muito, nomeadamente quando as pessoas se estão a formar e os medos que têm lhes aparecem à frente, esse conceito do sem medo, de certa maneira, marcou-me bastante. Pouco tempo depois, começam a pesar sobre a Europa os anos trágicos trazidos pelo negrume da proliferação fascista. E Gomes Ferreira será, de todos os poetas portugueses, aquele que nos dá o testemunho poeticamente mais rico e humano da angústia sentida perante esse drama. Um drama que se agrava e profundamente o magoa quando, em 1936, rebenta a Guerra Civil Espanhola, que o leva a escrever um diário de raiva, explodindo em verdadeiros gritos poéticos, como nas palavras de revolta, logo após o fuzilamento de Lorca. Terra, endurece mais. Recusa-te a abrir em cova para esconder o poeta no silêncio das raízes. Deixa-o apodrecer no chão como uma bandeira de carne de remorso. A Guerra de Espanha foi um tema fundamental de toda a literatura neorrealista em Portugal, desde o Cerro Maior de Manuel da Fonseca até aos admiráveis poemas de José Gomes Ferreira. Mas o José Gomes Ferreira vai mesmo mais longe, porque ele começa por falar no fuzilamento do 1º de Maio, do 2 de Maio, na pintura de Goya, e chega aos massacres dos republicanos massacrados na Andaluzia e na Extremadura pelas tropas franquistas e até pelos mouros. Aliás, José Gomes Ferreira igualmente se revolta contra os horrores do hitlerianismo na Segunda Guerra Mundial. Tem um poema terrível contra Hitler e fala, como ninguém talvez, na nossa literatura, dos campos de concentração. Especialmente um poema de que me lembro, um longo poema sobre o campo de concentração de Buchenwald. É logo a seguir à guerra que José Gomes Ferreira inicia, na Seara Nova, uma extraordinária série de crónicas com o título O Espetáculo das Ruas, sublime reflexo da sensibilidade de um homem permanentemente atento a tudo o que o rodeia. Eu chego a aproveitar notícias dos jornais, como o capítulo que se refere à mulher, a uma desgraçada que foi buscar o filho a um hospital e o entregaram morto. E disseram, vai enterrá-lo. Esse é um capítulo do livro. E que eu não inventei. Copiei no jornal, depois dei-lhe uma forma evidentemente minha, que é a mulher que vai a pedir esmola para dar. Isso vinha no jornal, andaram de facto a pedir esmola, não é? Andou de facto a pedir esmola. Durante anos escreve permanentemente. Escreve para a gaveta, como ele próprio dizia, mas de forma sensorial, no carro elétrico, nas ruas, em casa, nos campos ou no seu próprio universo de transformador criativo. Entra a realidade, entra com pés de névoa na minha combustão em desalinho. Entra em árvores, entra em pedras, entra em fragas, entra em sóis. Entrem neste cadinho de nuvens onde tudo se transforma em alma que recomeça. Entretanto, numas férias com Lopes Graça, no Senhor da Serra, Gomes Ferreira conhece João José Cochofel e Carlos de Oliveira, de quem viria a tornar-se depois grande amigo.
E são eles os primeiros a incitar José Gomes Ferreira a publicar toda a sua poesia. A maioria das minhas poesias estavam registadas em diários. E ali mesmo, no Senhor da Serra, organizei a primeira série com o título Província. Quando voltei a Lisboa, nunca mais larguei as gavetas a classificar o passado, ao mesmo tempo que não deixava de rabiscar papelinhos e mais papelinhos. Durante esse trabalho de classificação, descobri que toda a minha poesia acompanhava o correr dos tempos e era como uma reação ou comentário do que se passaram nos últimos anos no mundo de fora e no meu, no de dentro. Amores, revoluções, férias, idas à praia, guerra, angústia, alegria, problemas, pontapés nas pedras, uma vizinha de elétrico. Afinal, que era eu senão um poeta militante? O José Gomes Ferreira foi um poeta militante, antes de mais nada, da poesia, transformando a poesia em alguma coisa que pudesse ser simultaneamente experimentada e relacionável com o tempo, de uma forma eminentemente crítica, contestatária, panfletária, fazendo com que todos os atos fossem emitidos a partir de uma visão da estética e da literatura que a exigiam realizada num campo de grande plasticidade, de grande rigor e de uma grande ousadia de formas e de soluções. Poeta militante, exatamente neste sentido. Embora, com muita frequência, se tivesse entendido, e o José Gomes Ferreira não se desmarcava de um tal entendimento, a não ser por uma questão de rigor, que essa poesia militava por uma causa mais comum, mais global, mais eminentemente marcada de um ponto de vista ideológico e político, que era a causa da liberdade e da democracia. Poesia também, pois, assumida deste ponto de vista, semanticamente ao lado de uma movimentação da natureza política que atingia múltiplos setores da sociedade portuguesa. E é daquelas férias no Senhor da Serra, na serenidade da casa de João José Cochofel, que depois de 27 anos de silêncio, José Gomes Ferreira lança em 48 o seu primeiro volume de poesia, Poesia 1. Na Poesia 1 eu gritei, tanto assim que muita gente ficou pasmada por eu gritar tanto. Eu mesmo fiz uma teoria, porque eu tenho uma das coisas que eu tenho é, de vez em quando, é fazer teorias, é a teoria do grito, não é? Teoria poética do grito poético, do grito. Berrar era o suficiente para mim. Berrar era o suficiente para salvar o mundo. Dar um grito, por exemplo, lembrar-me dos escravos a transportarem as pedras para fazer as pirâmides do Egito. Para mim, e eu gritava, escravos, revoltai-vos, bastava ser os revoltai-vos. Era o suficiente para, quer dizer, no fundo, uma ingenuidade poética. Fui um ingênuo, sempre fui um ingênuo, porque os poetas são, ao mesmo tempo, sempre ingênuos, porque acreditam em si mesmo. Como são fazedores de coisas, supõem que só com as suas palavras conseguem salvar o mundo. José Gomes Ferreira é um poeta voraz de tudo o que se passa à sua volta. Uma guerra, um fuzilamento, um mendigo, uma flor, um pontapé numa pedra, a morte de uma borboleta. Tudo isso o poeta absorve. A tudo isso ele reage. Homem enraizado no seu tempo, operário de palavras e paixões, poeta impenitente que se negara a fazer mais de 20 anos e que um dia dissera: não fiques para trás, ó companheiro. Não fiques para trás, ó companheiro, é taço esta fúria que nos leva, para não te perderes no nevoeiro, segue os nossos corações na treva. Vozes ao alto, unidos como os dedos da mão, havemos de chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. As canções rock são um género musicalmente muito eficaz, porque consegue encontrar a linguagem certa para transmitir uma mensagem que é uma mensagem muito forte e que tem a capacidade, precisamente, de nos fazer
de nos dar acesso a um mundo musicalmente mais elaborado, precisamente pela fortíssima carga emocional, ideológica, se quisermos, e também estética, que é muito forte e que por isso escapa ao habitual universo da música mais panfletária. Essa junção de uma música muito eficaz a uma poesia extraordinária dá-lhes um papel muito particular que escancara as portas da população em geral a um outro universo musical muito mais complexo. Viúvo de Ingrid Estnes, José Gomes Ferreira casa com Rosalia Vargas, já em plena madureza da vida. Tinha ele 50 anos. Rosalia, com o curso do conservatório, era mais nova. O meu pai, que tinha tido um primeiro casamento, a certa altura ficou viúvo e, passados alguns anos, encontrou a minha mãe, penso que terá sido nos acontecimentos da vida cultural lisboeta, provavelmente nos concertos chamados da Sonata, que por aquela altura se realizavam, organizados pelo Lopes Graça. Aliás, a minha mãe também tinha uma formação musical, portanto, que terá facilitado o encontro nesses ambientes. A tua voz deu-me outra vez o calor da terra, o cheiro ao rasto das flores pisadas. E agora que me importa o céu, só quero a terra, ouviram? A terra redonda dos teus olhos de ninho quente. O meu pai continuava com a sua profissão de profissional de cinema, traduzia filmes, era programista e a minha mãe ajudava eventualmente até nas suas traduções de filmes e o meu pai continuava a trabalhar nos seus escritos, na mesa da casa de jantar sempre, ouvia música sinfónica. O meu pai, desde muito novo, que fez vida de café, uma vida que sempre esteve muito ligada à literatura, à política, à intriga política, e toda a vida ele frequentou inúmeros cafés, muitos já desaparecidos, a maioria deles já desaparecidos, da Baixa, sem ser da Baixa. José Gomes Ferreira gostava de passear pela Baixa, sobretudo à noite, quando a Baixa era ainda o centro de Lisboa. Era vulgar vê-lo passar pela Rua do Ouro e pelo Terreiro do Paço, como se falasse com as estrelas e com as sombras. Em raros poetas do nosso tempo, Lisboa terá tido um tão grande e tão humano intérprete e que tão empolgadamente alimentava as conversas nas tertúlias dos muitos cafés que em Lisboa dantes havia. Eu lembro-me de ter conhecido vários. Lembro, por exemplo, do Café Bocage, lembro-me do Monte Carlo, onde ele encontrava os seus grandes amigos, uns conhecia melhor, outros pior. Grandes amigos como o Carlos de Oliveira, o Augusto Aboleira, o Mário Dionísio, o João José Costofel, Herberto Welder, etc. Pessoas ligadas ao mundo da cultura, da política, etc. Ele gostava muito desse cotidiano do café, do comunicar, por contraponto à sua obra poética, em que ele ruminava os seus pensamentos mais íntimos, derivados dessa observação do cotidiano. Sempre considerei os cafés como centros de convívio ideal do nosso tempo. Evidentemente que há má língua nos cafés e boatos e discussões parvas. Mas, por outro lado, não lhes falta o calor humano das paixões passageiras, o imprevisto, a fantasia improvisada dos nossos companheiros de século e do mundo. Eu, por mim, nunca temi a perdição da vida de café. Em jovenzito, nas duas brasileiras, a do Chiado e a do Rocio. No Café Gelo, durante o meu primeiro ódio ao primeiro fascismo europeu, Sidónio. Depois no Martinho. E, sobretudo, um dos frequentadores ardentes da célebre tertúlia oposicionista do Café Portugal, no período mais aceso do inferno mundial e português do fascismo, onde em 4 ou 5 mesas religiosamente guardadas pelos criados,
desfilava uma espécie de cortejo sentado que juntava conservadores, antigos republicanos, socialistas, comunistas, conspiradores, poetas, médicos, oficiais da Marinha, operários, advogados e jornalistas. Foi de uma dessas tertúlias, a do Café Portugal, que nasceu a famosa convocatória para a Assembleia Oposicionista no centro de António José de Almeida, a primeira semente do MUD, movimento de forte contestação ao regime que levaria pouco depois a uma enorme vaga de prisões. Eu, quando fui preso por pertencer ao MUD Juvenil, no Porto, estava no Porto, e estava a estudar na Escola de Belas Artes, portanto, arquitetura, e houve sempre uma vaga de prisões nessa época. Quer dizer, para o meu pai, para mim, obviamente, foi extremamente desagradável, como é para alguém que está preso, e para o meu pai foi um sofrimento, de facto, muito grande, porque ele tinha uma relação muito especial com os filhos. Portanto, nessa época ele foi surpreendido, embora ele soubesse que eu tinha uma ação desse tipo, mas ele foi de alguma forma surpreendido com esta prisão e, portanto, durante o período que eu estive preso, foram vários meses, ele acompanhou-me o máximo que pôde, quer dizer, inclusive ele fez esta coisa que escrevia-me diariamente, às vezes contando coisas curiosas da vida, tentando dar sempre uma reportagem da vida do dia-a-dia e dos acontecimentos que passavam. Claro que havia assuntos que ele não podia abordar, obviamente, porque a carta era censurada na PIDE, e portanto, revelou mais uma vez quanto a mim, a sua estatura moral, digamos assim. Ousaram fechar um homem na treva, promovê-lo ao silêncio, impor-lhe muros de sede. E agora, ei-lo sozinho, terror de olhos secos, com uma lâmpada de lágrimas no coração, a furar um túnel de névoa na parede. Ousaram iluminar a treva com homens. E o José Gomes Ferreira, que aliás tinha sofrido muito com a prisão do filho dele por pertencer ao MUD Juvenil, sentia particularmente quando algum dos seus companheiros era preso. E quando eu estive por duas vezes, uma vez no Aljube e noutra em Caxias, durante largos meses, a minha mulher recebia constantemente telefonemas e cartas do José Gomes Ferreira, e os livros que ele me enviou nessa altura eram cheios de afeto e de carinho. Tinha sentido muito as minhas prisões. O que me marcou foi para mim inesquecível, essas provas de afeto. Depois do lançamento de Poesia 1, José Gomes Ferreira continua a compilar os poemas que foi escrevendo ao longo dos anos. Em 1950 publica Poesia 2 e mais tarde Poesia 3, distinguida com o Grande Prémio de Poesia da prestigiada Sociedade Portuguesa de Escritores, que viria a ser extinta pelo regime de Salazar. Entretanto, num terreno que herdara do pai, em Albarraque, José Gomes Ferreira começou a construir a sua tão sonhada casa de férias. Ajudaram-no muito na concretização desse sonho o enorme estímulo de sua mulher, Rosalia, e do filho Raul, que, recém-formado em arquitetura, foi autor do projeto. É na casa de Albarraque que José Gomes Ferreira passa então a refugiar-se sempre que pode, frequentemente visitado pelos amigos mais íntimos, muitos dos quais vieram a ter uma ação determinante na reabertura da Sociedade Portuguesa de Escritores, encerrada pela PIDE alguns anos antes. A luta pela criação da Associação Portuguesa de Escritores durou vários anos e quando finalmente conseguiu encontrar uma tradução legislativa que permitisse a sua atuação concreta, estávamos em 1973. Por essa altura, o José Gomes Ferreira era uma figura de referência, um homem respeitado e que suscitava um amplo consenso mesmo entre os seus pares, entre os escritores, e foi com toda a naturalidade e com toda a alegria que ele se viu, contra a vontade própria, deve dizer-se, colocado na função de primeiro presidente da Associação Portuguesa de Escritores, cargo em que, aliás, se manteve durante o tempo de um mandato,
que se viu atravessado pela madrugada do 25 de Abril, o que me permite dizer, sem nenhuma sombra de hesitação, que também a Associação Portuguesa de Escritores, presidida pelo José Gomes Ferreira, com grande satisfação dos escritores portugueses em geral, contribuiu para esse amanhecer da liberdade e da democracia em Portugal. Manhãzinha cedo, senti acordar-me o sopro da voz ciciada da minha mulher. O Favo telefonou de Cascais. Lisboa está cercada de tropas. Espreito através da janela. Pouca gente na rua, apressada. Tento sintonizar a emissora nacional. Nem um som. Daí a instantes a minha mulher insistiu, baixinho, muito baixinho, com medo de não haver realidade. Só funciona o Rádio Clube Português, que pede às pessoas que se conservem em suas casas. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Volto a espreitar pela janela da sala de jantar, a rua quase deserta. Os revoltosos estão a conferenciar com o ministro do Exército. Na rádio, a canção do Zeca Afonso. Sinto os olhos a desfazerem-se em lágrimas. Ainda assisti à morte deste maldito meio século de opressão imbecil. Abro a janela e apetece-me berrar. Acabou-se! Acabou-se! Após o 25 de Abril, José Gomes Ferreira foi quase uma bandeira da Revolução, no que ela teve de mais belo, no que havia de profundamente fraterno, de generoso, de grande carga de sonho na festa revolucionária que se seguiu a Abril. E ele esteve com todos os escritores junto da estátua de António José de Almeida no dia 1º de maio e aí nos concentrámos e depois separámos-nos também, mas marchámos unidos celebrando a liberdade da palavra, quer dizer, o fim da censura. Mas o José Gomes viveu tudo isso. Eu estive com ele no Alentejo e lembro-me do carinho com que ele visitava as cooperativas da reforma agrária e como, sendo ele um poeta tão requintado e tão sensível, ele se alegrava ao ser abraçado pelos camponeses que viam nele, na sua cabeleira branca ondeante, no seu rosto afetuoso, no olhar iluminado, um símbolo da carga de sonho que a nossa Revolução trazia. No dia 10 de maio de 1975, iniciou-se nas instalações da Biblioteca Nacional o Congresso dos Escritores Portugueses, acontecimento cultural extremamente importante, cuja necessidade se fazia sentir muito fortemente desde o 25 de Abril. Talvez muitos dos camaradas não tenham ainda pensado no seguinte, é que este é o primeiro congresso de escritores que se realizou na história portuguesa, não é? Pelo menos, eu que já sou muito velho, não me lembro, não é? Desde 1900, quando eu nasci, não houve, com certeza, e anteriormente não houve. Quer dizer, este é o primeiro, historicamente, o primeiro congresso de escritores portugueses. É para mim, absolutamente, e para todos, suponho eu, absolutamente inimaginável, como é possível estar um presidente de ministério connosco, escritores. Isso nunca aconteceu. Não só porque nunca nenhum presidente do Ministério dos últimos 50 anos viria, com certeza, se não a uma reunião para que lhe protegesse as obras de fachada que nessa altura se faziam, mas também, devo dizer, porque nós, escritores, não consentiríamos que sentasse ao nosso lado um outro. Com material escrito nos jornais ao longo de 1975 e 76, organizei então 2 livros da crónica do homem comum durante os 2 primeiros anos da Revolução, com os títulos Revolução Necessária e Intervenção Sonâmbula. Depois parei quando veio o que chamo o Termidor Atrasado. E para não deixar de escrever, dediquei-me ao teatro, imagine. José Gomes Ferreira,
de quem tive o privilégio de ser amigo, disse um dia que se recusava a ter mais de 20 anos. E a verdade é que ao longo da vida se manteve escrupulosamente fiel a esta profissão de fé. Tanto assim que fez 20 anos por 4 vezes. E sempre com uma juventude, como eu dizer, uma juventude imperecível. Prova disso é o facto de, aos 77 anos, ter publicado um livro de teatro, o primeiro livro de teatro, e único, infelizmente, que continha 5 peças, a que ele chamou 5 caprichos teatrais inspirados na Revolução Portuguesa. São 5 textos de um grande poeta e de um potencial dramaturgo. Desses 5 textos eu gostaria de destacar o Subterrâneo. O Subterrâneo é uma peça em que José Gomes Ferreira põe um militante político que traiu as suas ideias e as suas convicções, dialogando com a sua própria consciência. É um texto muito forte, como aliás muito fortes são todos os outros caprichos, os velhos e os novos, Manhã Morta, o Comício. Só é pena é que eles sejam tão pouco representados. José Gomes Ferreira também encontrou, na nova geração do teatro, jovens talentos de quem viria a tornar-se grande amigo. Eu tive a ocasião de o conhecer, de dizer os seus poemas, com ele ao pé, que às vezes os poetas não gostam nada da maneira como a gente diz os poemas deles, mas o Zé Gomes, isso eu digo sem vaidade, mas enfim, com uma pontinha de vaidade, gostava muito da maneira como eu lia e dizia os seus poemas. E às vezes exigia que fosse eu próprio a ler os seus poemas, porque ele dizia que dizia muito mal os seus poemas, e ele de facto dizia muito bem a sua poesia. Hoje proíbo as rosas de nascerem diante de mim. Proíbo as deusas de dançarem nos olhos das crianças. Proíbo os corpos das mulheres terem outro destino que a morte. Sim, proíbo. E, baixinho, em sonhos, aos gritos no mundo, ordeno aos homens que venham para a rua descalços, para sentir nos pés nus o silêncio da terra e o terror de viverem num planeta onde os fuzilados não ressuscitam, nem os malmequeres protestam com flores de luto. Contra este sol continua a fabricar primaveras mecânicas e este cheiro tão bom a mulheres novas nas árvores consigo. O José Gomes Ferreira dizia de facto muito bem poesia, com ênfase, com força, dizia poesia com convicção, não só a dele, como a dos outros. E era um conversador admirável. Era muito bom estar à mesa com ele nos cafés, nas tertúlias. E ele era um conversador fascinante, porque sabia muito bem utilizar as palavras, punha o ênfase naquilo que queria dizer, soltava as frases com uma grande graça e utilizava muito bem os gestos. Era um homem com aquela belíssima cabeleira branca e ele gesticulava, tinha uma proa que era simultaneamente altiva, aristocrática e popular. E isso era até uma coisa curiosa para nós conversarmos já agora. Temos de recordar os velhos tempos e isto é uma espécie de ser dos cardeais, não será? Para nós recordarmos os nossos velhos tempos. Velhos tempos, cardeal. A verdade é que... Eu visitava-o e um dia eu fui à casa dele. Tinha ele já 81, 82 anos. E falávamos de literatura, de vida, de política e também de mulheres. E o José Gomes Ferreira, de repente, manifestou a ideia de que tinha projetos para mais 20 anos. O que dá a ideia de que ele era um homem não só ligado à vida, mas também projetado para o futuro. José Gomes Ferreira, que um dia se negara a fazer mais de 20 anos, era agora um jovem com mais de 80. Ainda a sonhar que da terra saísse um braço e atirasse uma rosa para o espaço,
a semear o recomeço límpido do tal mundo sem cóleras nem lutos com que José Gomes Ferreira sempre sonhara, onde tudo seria humano, até o homem. O dever principal, a obrigação e o dever principal dos homens é o de, nessa parcela da nossa galáxia que nos pertence, só nós temos consciência de que existimos, que só nós podemos transformar, e a nossa missão é de transformar o mundo com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o nosso sonho. Essa é a grande visão, é essa a grande missão do homem, em suma, não digo no universo, mas no pequenino, porque o universo é uma coisa que nunca mais acaba, uma coisa que até enlouquece pensar nisso, não é verdade? Mas na nossa pequena galáxia, a missão do homem é o de facto transformar a Terra no céu. Pujante de juventude, que se diria eterna, José Gomes Ferreira é uma bandeira incontornável da literatura portuguesa do século XX. Um século que ele atravessou de forma fulgurante, no sonho e no grito poético, a chamar o futuro com música, insubmisso, romântico. Eu, por exemplo, eu sou romântico. Não se vê logo. Era assim José Gomes Ferreira, um homem do tamanho do século, poeta militante da palavra, da liberdade e do sonho. Olha, eu espero até o ano 2000, depois desisto. Ano 2000 ainda espero. Um bocado de esforço e tal. Depois desisto. Está bem. Então, ao ano 2000. Ao ano 2000.